Você sabe, né? Sala de prosa. Imperdível, gente boa. E agora, nessa semana, Pátria Amada Brasil. Vai embora não, hein? Nós estamos juntos daqui a pouco. E o Brasil? Pronto. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Lema bom. Estamos aí comemorando mais um ano de independência, né? Glória a Deus. 7 de setembro de 1822. É a mente brutal do Mier. Ele sabe ter os detalhes. Acho que ele sabe até o tom da voz do Dom Pedro. O Brasil é bom? É maravilhoso. Maravilhoso o Brasil. Olha, eu conheço alguns países, você conhece tantos outros. O Brasil é um país maravilhoso em todos os aspectos. O Brasil, gente, o povo do Brasil. Melhor que o Brasil são os brasileiros. É! Povo alegre, o povo do Brasil. Acolhedor, amado no mundo inteiro. Mundo inteiro. Portas abertas, ó, Igreja de Deus. Portas abertas no mundo para brasileiros. Louvado seja Deus. Esse país nosso. Vamos falar assim na martelada. Martelada. 5 necessidades assim espirituais do Brasil. Acho que o Brasil precisa deixar de achar que nós temos um dominador, um padroeiro, uma dona, achar que é Aparecida, achar que é isso, e voltar para Deus. Aquela instituição de que nós temos uma protetora. O protetor do Brasil é Deus. Eu acho que isso é espiritual. Isso é fundamental. Então, Brasil, volte para Cristo. Volte para Cristo, volte para Jesus. Brasil, volte para Jesus. Quem protege o Brasil é Deus. O Brasil é Deus. Segunda coisa, Brasil, cuide de sua família. Valorize sua família. Brasil, traga sua família aos pés de Jesus. Brasil, valorize as crianças desde o ventre. Não matar as crianças no ventre. As crianças vivem. Brasil, trate sua família aos pés da cruz. Brasil, largue sua vida sem Deus. Família, mestre, uma martelada. Olha, família, ela é a primeira instituição divina e nenhuma nação será forte se ela destrói os valores, os pilares da família. Desde o palácio, passando pelas cortes, passando pelo parlamento, passando pela grande mídia, passando pela imprensa, pela literatura, pelas telenovelas e pelos filmes. Se alguém ama a família, se alguém ama o Brasil, é preciso que valorize a sua família, porque não há nação forte sem famílias fortes. Valorize sua família. Brasil, traga sua família para perto de Jesus Cristo. Terceira necessidade espiritual. Terceira necessidade é que as autoridades constituídas dos poderes executivo, legislativo e judiciário sejam pessoas que governem para o povo, por amor ao povo e não para sugar do povo. Sem corrupção, sem ladruagem, procurando ser apenas aquilo para que foi designado. Servidor da nação. Aliás, quando a Bíblia trata deste assunto, lá em Romanos 13, diz que as autoridades constituídas são diáconos do povo, são aqueles que servem ao povo. É curioso isso, né? Tem que orar mesmo, gente boa, para entrar a ideia da diaconia. Porque... Entendeu, né? A autoridade, quando ela entra lá para se locupletar, para tirar, para extrair, para roubar, para saquear os cofres públicos, essas pessoas estão matando sem estar com um revólver na mão. Exatamente, porque tirando dinheiro de lugares. Tira o dinheiro, por exemplo, de um hospital e uma criança morre à míngua, um velho morre à míngua, uma pessoa trabalhador que chega lá e não tem atendimento e morre na fila do hospital, morreu porque alguém tirou o dinheiro que deveria sustentar aquela obra lá. Brasil, seu capitão supremo, não é uma padroeira, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Brasil, ordem e progresso na sua família para Deus. Brasil, governe desde Brasília até a menor prefeitura do Brasil, governe para servir quem lhe elegeu, quem lhe designou. Outra coisa importante é que os governantes tenham sabedoria
e destreza para não sobrecarregar o povo com pesados tributos. A Bíblia trata muito disso. Quando esmaga o povo a tributação com imposto. é muito pesada, o povo geme. É isso mesmo. O povo trabalha meia com o governo, o povo não consegue respirar e crescer. E não crescendo, a nação não tem como avançar, econômica e socialmente falando. Ó, nós começamos dizendo que esse Brasil é top. É. E nós não estamos desistindo ao De falar jeito isso, nenhum. não. Então, a quarta coisa que você precisa fazer é orar pelo Brasil. A Bíblia manda que oremos pelas autoridades, a Bíblia diz que oremos pelos vizinhos, oremos pela nossa pátria. É. E outra coisa importante, e é bíblico também, e talvez isso não soe tão bem para algumas pessoas, é que a igreja, assim pensavam os reformadores, a igreja cristã, ela é a consciência do Estado. Pronto. A igreja cristã, ela não pode ser subserviente, conivente. Quando o Estado foge da sua missão, quando as autoridades fogem da sua missão, cabe à igreja exortar as autoridades constituídas. Porque a autoridade constituída precisa saber que ela governa debaixo da autoridade de Deus. Isso mesmo. Então quem é o Supremo é Deus. E quando essa autoridade teme a Deus, respeita a Deus e reconhece que trabalha como ministro de Deus, a nação vai bem. Então, gente boa, ó, nós temos um motivo de oração para que Deus deixe esse temor ao coração dos nossos governantes, para que a nação progrida, para que haja empregos na nação, para que a nação haja possa prosperar, para que a nação tenha bom testemunho entre as outras nações, para que o Brasil seja preservado do corrupto, do ladrão, o de fora e de dentro. Há necessidades de um quinto motivo, é que nós evangelizemos o Brasil. Preguemos a palavra do Brasil, porque o traficante não é mudado pela prisão. O drogado, o consumidor de pornografia. O único poder que transforma o ser humano é o Evangelho, pela operação do Espírito Santo de Deus. Não há outro caminho. Preguemos o Evangelho. O Evangelho. Dá umas 5 dicas para pregar o Evangelho no Brasil na Semana da Pátria. Primeiro, eu acho que trazendo ao Brasil a distribuição da Escritura. Da Escritura. Segundo, fale com seu vizinho, evangelismo pessoal. Fale com seus parentes. Testemunho que Jesus mudou sua vida. Terceiro, a igreja ter criatividade para levar o evangelho genuíno usando todas as ferramentas disponíveis do meio de comunicação, da internet, da televisão, do rádio, do jornal, do folheto, do livro, de todas as mídias possíveis, usar todos os recursos para levar a palavra de Deus. Quarto, sirva com boas ações sociais. A ação social não leva a pessoa, não é salvo por causa da obra social, nem pelo mérito, é salvo pela graça. Quem foi salvo por Cristo deve fazer o bem ao próximo. A igreja deve fazer o bem ao próximo. Com certeza. Ajudar. Isso dá testemunho do Evangelho, da credibilidade do Evangelho. Quinta. Para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai Celestial. Bíblia. Acho que a quinta maneira de evangelizar é demonstrar, nessas palavras ainda, amor ao próximo. Porque muitas vezes temos escutado essas críticas, que as pessoas evangélicas falta compaixão, falta amor ao próximo, falta exemplo de vida, falta ser um bom vizinho, ser um bom patrão, ser um bom empregado, ser um bom cidadão. Ser um bom cuidador da natureza, ser um bom membro da igreja, ser alguém que trata com doçura aquele que não creu ainda. Porque o que não creu hoje, amanhã pode ser nosso melhor irmão. Com certeza. Então, se tratarmos com amor e com bondade, a ter no seu teclado, beleza? Quando você digita na rede social, não espalhar ódio, espalhar o temor de Deus e a graça de Deus, fake news. Outra coisa, pastor Jeremias, que eu penso que é fundamental para o Brasil, é que as pessoas que são mentoras nas mais diversas frentes e áreas da comunicação primem por valores morais, sadios. Porque hoje, muitas vezes, esses valores são escarnecidos. Parece que até você primar por valores absolutos, de honra. É o momento da cristofobia. Da cristofobia. Então, as pessoas malham aquele que é um cristão, malham aquele que defende valores absolutos de casamento, Tem muita gente que defende a liberdade, mas a dele, não é de todo mundo. Então,
símbolos cristãos, igrejas cristãs, difamadas. E outra coisa, às vezes a mídia ou esses promove aquilo que é errado e depois chora as consequências, depois lamenta as consequências. Nós somos a geração que só aprende a chorar as consequências, mas não vê quais são as causas que estão provocando essas consequências. Essas que Brasil, ordem e progresso. Brasil, independência ou morte. E morte, no caso nosso aqui, o Brasil é independente de Deus, Brasil morre. O mestre acabou de falar. Brasil, ordem e progresso. Brasil, ordem para olhar para Deus. E Deus abençoará o Brasil para progredir. Não fale mal do Brasil não, gente boa. Celebre o Brasil. Cante o hino do Brasil. Levante a bandeira do Brasil. Aliás, nós precisamos resgatar no brasileiro, penso eu, esse senso de patriotismo. É, muito bom. Senso de patriotismo. Nessa semana, de botar a bandeira nossa. Sustância menino, brutal. Você tá brasileiríssimo. Ganhei de minha nora, menino brutal. Linda, linda, meu linda. filho, glória a Deus. Maravilha, maravilha. Maravilha. Nós queremos que você ore pelo Brasil, que ore pela sua cidade, que ore pelos seus governantes. Olha, viva o Evangelho, testemunhe o Evangelho, oremos pela pátria amada, peçamos a Deus que levante gente de Deus, gente que tem temor a Deus, para liderar nossa pátria e que a corrupção seja limpada do Brasil. E gente com vocação, com preparo intelectual e com uma ética irrepreensível, que entre na vida pública, que entre na política. Precisamos de homens, gente séria, de gente mulheres, boa. Jovens, da igreja, gente que teme a Deus, que possam ocupar lugares na política e lá testemunharem o Evangelho de Cristo Jesus. Se lá na sua igreja tem, se na sua região tem, impulsione-os, ajude-os a irem adiante. É isso aí. Vamos orar? Vamos. Ora por nós aí, você que está com a camisa mais brasileira de hoje. Pátria amada, Brasil. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nós sabemos que se o Senhor não edificar o Brasil não prosperará. É verdade. Se o Senhor não estender as tuas mãos sobre as famílias do Brasil, as famílias se desfarão. Oh, meu Deus. Se o Senhor não levantar teu braço de misericórdia sobre o Brasil, o tráfico, a droga, a mentira, o aborto, tudo tomará conta do Brasil. Mas, Senhor, nós olhamos para o Senhor. Pedimos que, como teu servo mencionou, desde lá, o ponto mais alto da liderança brasileira, no executivo, no judiciário e no legislativo, Senhor, haja um quebrantamento e um temor do Senhor. Amém. Queremos que os estados progridam. Amém. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor olhe para o Brasil e envie sobre o Brasil chuvas para encher as nossas nascentes e abençoar os nossos rios. Oramos para o Senhor dar um temor do Senhor de grande amor, de reverência, de cuidado, de valores nessa nossa pátria amada, para que o lema da nossa bandeira seja visto por nós, pelos nossos filhos e pelos filhos dos filhos. Amém. Assim oramos, pedindo a bênção sobre o país, em nome de Jesus. Amém. Essa conversa é boa, hein? Sala de prosa. Quem oferece? Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço do Reino de Deus e... Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Uma sustância, você já foi na oitava? Vai lá. Veja aí nas redes sociais, você acompanha LPC, o Mestre Hernandes, você acompanha a Oitava Igreja e você me acompanha lá também, Jeremias Pereira. Sala de prosa, orando para que o Brasil experimente ordem e progresso. Amém? Poderoso reavivamento espiritual. Aleluia! Um avivamento abraço, espiritual. Um abraço, gente boa. Deus abençoe.